Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus, né? Porque ele era filho de Maria e José, e Jesus era o único naquela família que tinha pai e não tinha mãe, e tinha mãe e não tinha pai. Quantos encontrou, Tiago? Capítulo de número 5, o versículo de número 17 e o versículo de número 18, que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Podeis sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os 2 Elias, né? Claro que você já vai dizer, pastor, onde o senhor encontrou outro? Como profeta, a Bíblia apresenta um só Elias, né? Mas no decorrer do nosso assunto, você vai ver que descobrimos 2. Porque Elias, ele é as 2 faces de uma mesma moeda. E Elias é apresentado na Bíblia, o seu nome significa o Senhor é Deus. Ele é apresentado de uma forma pitoresca. Elias, a sua forma de vestir também era pitoresca. Interessante que, quando você quer chamar a atenção, já diz alguém, marre uma melancia no pescoço, né? Elias, para a época, ele vestia de uma forma singular. Vestia uma roupa com pele de camelo, um cinto de couro amarrado na cintura. Ele era diferente na forma de vestir. Ele era fashion. Bastante interessante. A Bíblia apresenta ele assim, já em movimento, em ação. É aquele profeta que não teve tempo de pensar. Interessante nós também, irmãos, ainda mais naquela fase, né, na fase de criança para adolescência, de adolescência para jovem, a gente sempre tem sonhos. E pessoas que passaram pelas nossas vidas que nos inspiraram. E sabe, irmãos, que em toda a etapa da vida ou em toda a atividade, a gente sempre procurou alguém para que a gente se inspirasse, né? Os nossos heróis da nossa época era o Zorro. Quem se lembra do Zorro, né? Nessa época de usar a máscara, você mais ou menos já sabe quem era. A vantagem dele é que a máscara dele não tampava nem boca e nem nariz, né? Era só os olhos. Então a meninada queria ser o Zorro. A gente fazia cavalo de pau, com cabo de vassoura, fazia aquela máscara com um pano de guarda-chuva. Guarda-chuva velho, você recortava e fazia a sua máscara. E minha mãe era costureira, costurava para a gente aquelas máscaras e a gente saía gritando
Sou zorro, arranjava uma espada de madeira e os cachorros sofriam da nossa unha, né? Eram os nossos heróis. Se fosse para a época ou para a modalidade do futebol, né? Se você era goleiro, você já queria ser o Manga. Se era lateral direito, era o Zé Maria, né? Se era um back central, era Luiz Pereira. Se era um quarto zagueiro, era o Piazza. Se você era o lateral esquerdo, você queria ser um Rodrigues Neto, um Marinho. Se fosse no meio de campo, era Falcão, Caçapava, Zico, Sócrates. Ixi, era um tal de dar aquele toque de calcanhar. Quem jogou bola nesta época, para quem era da Assembleia de Deus, era proibido até olhar para a bola. Mas quem não era crente e não era da Assembleia, então tinha todo este... Então entrava no campo, você, né, já se identificava. Você vai de ponta direita, então sou o Jairzinho, o furacão da Copa. Não, você vai de ponta esquerda, sou o Edu, sou não sei o quê, e assim por diante. Se era como corredor de Fórmula 1, e aquele pessoal da minha época que brincou de carrinho de rolemã, ê, tempo bom, hoje é a noite do saudosismo. A gente descia aquelas ladeiras como Emerson Fittipaldi, dando cavalo de pau no nosso carrinho de rolemã. Então, para todas as áreas da vida, a gente tinha alguém para querer ser igual ou para ser influenciado. É algo natural da vida. Quando me converti, que comecei a ouvir na igreja os sermões dos pastores referente a personagens da Bíblia, qual foi o crente que nunca sonhou ser um Elias? Qual foi o crente que nunca sonhou ser um Abraão? Qual a mulher que nunca sonhou em ser uma Débora? Parece que a gente vai procurando os melhores, porque pior a gente já é, né? Para que procurar gente pior? Ninguém quis imitar Judas. Ninguém quis ser também. A gente só aceita ser Jacó quando ele se transforma em Israel, porque antes a gente também não quer. Então, esta é uma realidade. E Elias, ele tornou para mim, na época da minha conversão, eu me lembro que um pastor veio de São Paulo, de Mauá, e pregou na nossa igreja sobre o desafio de Elias, falando daquele desafio no Monte do Carmelo. Quando ele terminou, eu disse, não, está aí com quem eu me identifico. Elias é a minha cara e eu sou a cara dele. Eu já estava pensando até comprar uma roupa de pelo de camelo para mim. Porque a gente gosta de gente que realmente marcou quando passou por aqui, com marcas positivas. Esta é uma realidade da vida. E eu me lembro que eu não tinha uma Bíblia completa, eu tinha somente o Novo Testamento, e eu lutei como pude para comprar uma Bíblia, e consegui comprar uma Bíblia pequenininha, que era a mais barata, porque não tinha uma que eles estavam dando de graça, então era a mais barata que eu consegui comprar. E eu então li esta passagem de Elias do Monte Carmelo, naquela bibliazinha, pelo menos umas 300 vezes. E um dia eu cheguei para o pastor José Francisco Germano, que já dorme no Senhor, e falei, pastor, eu quero ser Elias. Novo convertido. Aliás, novo convertido eu sou até hoje. Ele olhou para mim e disse, mas você já é. Falei, já? Já. Falei, maravilha. E ele disse, você ainda não conseguiu realizar aquilo que Elias realizou, mas você já é um Elias. Eu saí de lá, peito estufado, dando glória e aleluia, falei, não, agora eu sou Elias.
Vou experimentar fogo caindo do céu aqui sobre a cabeça de algum. Até hoje, nenhuma faísca. Eu estou mais para profeta de Baal do que para profeta de Elias. Mas no decorrer do assunto você vai entender que, na verdade, nós somos Elias. Porque Elias, ele é, segundo Tiago e segundo a sua própria história, as duas faces de uma mesma moeda. Quando você entra no capítulo 17 e 18 do primeiro livro de Reis, você vê o Elias de fora. O Elias em operação. Você olha para ele naquela exortação extraordinária, olhando nos olhos de Acabe, dizendo: segundo a minha palavra. Você tem uma visão do Elias, daquele que, como disse Tiago, orou, e os céus fechou. Não caiu mais nem uma gota d'água. Você diz, poxa. Você dá uma olhada no Elias, lá no Querite, com corvos, trazendo pão e carne para ele por 2 ocasiões do dia. E você fala, está aí. Você vê o Elias em Serepta, multiplicando a farinha da botija, ou a farinha da panela, e ressuscitando o filho daquela viúva. Você está vendo o profeta Elias em operação. Você vê Elias orando e descendo o fogo dos céus no alto do Carmelo. Você vê Elias orando e descendo o fogo do céu sobre 2 companhias de soldados que o havia ido prendê-lo, capturá-lo. Você vê Elias enfrentando Jezabel na vinha de Nabote. Você vê o Elias batendo com a capa no Rio Jordão e o Jordão se abrindo. Quem não se sente fascinado no capítulo 2 do 2º livro de Reis, quando aquela carruagem de fogo, em meio àquele redemoinho, eleva Elias e ele desaparece. Este é o grande triunfale de Elias. Eu creio que este é o sonho de todo o homem e mulher de Deus, sair deste mundo de uma maneira triunfal. Estamos olhando para Elias, estamos vendo Elias desde nossa visão para ele. Ali é o Elias que todos nós gostaríamos de ser. Ali é o Elias que todos nós admiramos. Ali é o Elias que todos nós almejamos um dia fazer alguma coisa semelhante. Mas há uma diferença, porque quando Elias está fazendo esse tipo de obração profética,
Ele está dizendo, é o Deus de Elias. Não é Elias que está fazendo. É o Deus de Elias que está fazendo por intermédio de Elias. É o Deus de Elias usando Elias. É o Deus de Elias operando por intermédio de Elias. Então, esta primeira face da moeda sobre a vida de Elias é extraordinária, é grandiosa. Mas o escritor aqui, Tiago, disse que ele era semelhante a nós, com as mesmas paixões. Porque uma coisa é conhecer a pessoa com uma visão de fora para dentro. Outra coisa é conhecer a pessoa dentro. Uma coisa é ver os aspectos pitorescos de Elias, os milagres e sinais de Elias. Esta visão só fica clara para todos é quando você o enxerga dizendo, o Deus de Elias. Mas tem o outro Elias que eu quero nesta noite comentar com os senhores. Que é conhecendo Elias por dentro. Tiago disse, ele estava sujeito às mesmas paixões. E eu aqui me identifico com ele. Tiago disse, Elias era homem, eu já me identifico com ele. Se você tem a tradução NVI, ela vai dizer, Elias era humano. Então eu sou humano. Já estou me identificando com ele. Sou da mesma espécie. Sou da mesma raça. Se nas veias de Elias corria sangue, nas minhas também correm. E eu posso até afirmar que sou um pouco mais bonito do que ele. Porque naquele tempo não tinha perfume. E nem shampoo. E Elias era humano. Legal. Somos Elias, somos humanos. E Tiago disse, e ele estava sujeito às mesmas paixões que você e eu temos. O que nos leva a identificar em segundo grau já com ele. Então quer dizer que Elias tinha fraqueza, pastor? Tinha. Verdade. Mas como é que pode um homem que fala, desce fogo do céu e catapumba? Como é que um homem que chega e bate com a capa, abre o Jordão e... Então ele tinha deficiências? Tinha. Ele tinha paixões carnais? Tinha, porque Tiago disse, tinha as mesmas paixões como as nossas. Se identificou com ele? Ele era humano, eu sou humano. Ele tinha paixões, eu tenho paixões. Eu me identifico com ele. Então na minha testa já está escrito Elias. E quais eram as problemáticas de Elias?
Porque uma coisa é o Deus de Elias, e outra coisa completamente diferente é o Elias de Deus. O Deus de Elias é o Deus poderoso, é o Deus único, é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas o Elias de Deus é homem, tem paixões, tem deficiência. E eu aqui me identifico com ele. Elias tinha temores por dentro, assim como eu e você. Tinha temores. Quando a notícia chegou, porque a história de Elias não termina no capítulo 18 e nem no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Quando eu estava dizendo aos senhores que eu fiquei feliz pelo pastor dizer para mim que eu era um Elias e que deveria continuar estudando a história de Elias, porque a história dele não acaba ao dar morte aos profetas. Tem o capítulo 19. Todos nós temos um capítulo na nossa história que na verdade revela aquilo que verdadeiramente somos por dentro. E se você vai escrever a sua autobiografia, eu tenho certeza que você vai escolher somente os atos heróicos, somente as coisas boas que você fez, porque você não vai fazer propaganda contra. Você vai dizer que você sempre foi o mais galanteador do bairro. Você vai dizer que sempre foi a menina mais princesa que havia na igreja. Porque você está escrevendo a sua autobiografia. E você não vai chutar contra o patrimônio. E você não vai colocar qualquer marca contrária. Graças a Deus que não foi Elias que escreveu a história dele. Senão todo mundo tinha parado na caravana. Do Monte Carmelo já corria para a caravana de ouro, com cavalo de ouro, puxado por carros de ouro, lá depois do Jordão. Pulariam rapidinho o capítulo 19. Mas há capítulo na nossa vida que não pode ser omitido. Há capítulos em nossa vida que precisa ser mostrado, porque o mesmo Deus que é glorificado nas façanhas que você realiza, é o mesmo Deus que é glorificado pelo amor que Ele tem para contigo no momento da tua fraqueza e da minha fraqueza. As fraquezas dos homens revela o poder do amor do Deus único e Salvador. Enquanto ele está operante, é o Deus de Elias. Mas quando ele está no fracasso, é o Elias de Deus. Como é isto, pastor? Primeiro, ele é um herói que foge. Não é algo normal dos heróis, a não ser esse que veste a cueca pelo lado de fora da calça, né? Não é normal que os heróis fujam. Herói enfrenta. Mas ele é um herói que foge. Quando a notícia chegou no palácio, Jezabel disse: manda dizer para Elias que amanhã, do mesmo jeito como ele cortou a cabeça dos profetas de Baal, eu também vou, cortar dele. Ele pôde imaginar, porque ele presenciou, e ele deve ter cortado alguma cabeça também, o pessoal cortando as cabeças dos profetas de Baal, e ele viu aquela cena, e ele tinha presente aquela cena, e quando chega a notícia de Jezabel dizendo: olha, vou cortar a sua cabeça do mesmo jeito, ele sentiu a dor no pescoço.
Falou, o quê? E a Bíblia disse que ele fugiu. Aqui nós estamos vendo um Elias de carne e osso. E eu creio que ele deve ter feito uma oração a Deus. Fala, pô, Senhor, acabou o fogo. Não sobrou nem uma chama para jogar lá no palácio, na cabeça de Jezabel. Podia ter jogado uma chaminha lá também e acabado com ela, mas não. Alguns espinhos na carne que fica na sua trajetória é para revelar o quanto você é um Elias. O quanto você é um Elias e o quanto você é um Elias de Deus. Essas pessoas, esses espinhos, essas dificuldades, elas permanecerão aí. Deus pode até matar profetas de Baal, mas Jezabel ele deixa viva. E por que deixa viva? Porque Jezabel vai revelar para todos que Elias não é esse super. Essas deficiências, essas dificuldades que está na tua e na minha vida, é para revelar que nós não somos Deus, que nós não temos poder, que nós somos propensos às paixões deste mundo, que nós temos fracasso, fraquezas e debilidades, mas mesmo assim, Deus disse, eu sou o Deus de Elias, e Elias é meu. Aleluia. Ele fugiu. Ele fugiu. Elias, ele se acovardou. Um homem fugindo de uma mulher. Eu já vi alguns homens fugindo da sogra, né? Fugindo de uma mulher. Ó, perna para que te quer. Oh, mas ele não é o Elias. É, ele é o Elias. Ele se acovardou. Irmãos, aonde está a covardia de Elias? Deitou debaixo de uma árvore e disse para Deus, Deus, aplica em mim a eutanásia, por favor. Me mate. Tira a minha vida. Será que Elias queria morrer? Se ele quisesse morrer, era só ficar lá. Jezabel fazia o serviço. Tem muito crente que na hora que aperta a situação, Deus, tira a minha vida. Estou desempregado, estou assim, estou assado, tira a minha vida, Senhor, acaba comigo. Sabe por que você pede para Deus tirar a sua vida? Porque você sabe que Deus não vai fazer isso. Ele vai fazer. Na hora dele, não na sua. Elias chega para Deus e diz, Deus, basta, chega. Não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que ninguém, ó, mata eu. Tem alguns crentes que precisam ter cuidado em fazer essa oração, porque se for naquele dia que Deus está assim meio com vontade, pode ser que aconteça o seu desejo. Ele se acovarda. Elias se desanima. A Bíblia disse, e no seu ânimo pediu a morte. Que ânimo, hein? A pior coisa é pedir as coisas em momento de desânimo. Cuidado com o que você pede. Então esse é o Elias nosso. Se desanimou. Se você está desanimado, é porque você é Elias. Este Elias aqui da segunda etapa tem tudo a ver comigo e eu com ele.
Somos iguais. Eu fujo, eu me acovardo, eu desanimo. Sou eu. É você. Quem dos senhores já em plena consciência pode afirmar que nunca fugiram, que nunca se acovardaram, que nunca desanimaram? E Deus deixa o Elias para nós nesta noite, para dizer: olha, você é igual a ele. Só que Deus, irmãos, quando precisou de Elias, Ele usou Elias. E quando Elias precisou de Deus, Deus não abandonou Elias. Eu quero te dizer uma coisa: não importa quantos defeitos haja em você, o importante é que Deus não vai abrir mão de você. Jamais. Jamais. Com os meus defeitos? Sim, com os teus defeitos. Com as minhas coisas? Sim, com as tuas coisas. Porque Deus conhece a cada um de nós por dentro. Ele sabe o que está dentro de mim e de você. E Ele já sabia isso antes mesmo de ter nos salvado. Antes mesmo. Ele conhece a nossa história antes de sermos gerados no ventre de nossa mãe. E sabe da nossa história até o último dia, o último momento da nossa morte nessa terra. Ele sabe tudo. E mesmo assim, Ele continua conosco, porque essa etapa é a etapa mais bonita. Na etapa do milagres, era o Deus de Elias. Mas na etapa da necessidade é o Elias de Deus. E quando ele está lá, nesta situação, pedindo a morte, desanimado, Deus mandou um anjo lá. Mandou um anjo. Quantos anjos já não vieram na sua vida? Você não viu. Você não viu. Mas o que é mais importante para Elias naquele momento? Ver o anjo ou ver o pão? Tem muita gente que quer a visão, mas não quer a solução. E Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Se fosse contar quantas vezes que o anjo lhe ajudou, olha, daria mais de um livro para escrever. Porque tem crente que dá muito trabalho. Quantas vezes o anjo deu aquela desviada que você ia a 180 por hora no seu Fusca? Quantas vezes que você tinha tudo para fazer algo que ia ser uma destruição total, e o anjo atalhou na frente, uma chuva caiu, um barranco desbarrancou, alguma coisa errada aconteceu, uma Jezabel cruzou o seu caminho e disse: vou te cortar a cabeça. Quantas vezes? Você não viu o anjo, mas o resultado é que você está aqui vivo, guardado, protegido. E Elias ali, ele está pedindo agora a morte, mas Deus veio trazer vida. Bom, já que Elias quer morrer, ele podia ter morrido lá com Jezabel, como também poderia morrer de fome. Mas Deus disse: não. Vai lá, desce lá, anjo. Você pode imaginar o anjo chegando lá? O Elias. Tem uns Elias que só acorda com um balde d'água na cabeça. Elias, acordar. Falar em acordar, meu pai era especialista em acordar a gente. Ele cortou
pedaço assim de cabo de vassoura, e colocava na mão da gente e cutucava o ouvido com uma pena. Aí você levava, era aquela pancada que rapidinho, se o seu sonho era no terceiro céu, você descia para o purgatório rapidinho. Acordava despertado, animado, cabeça doendo. Assim era. E Elias está ali, o anjo tocou nele. Ele acordou assim, coçando o olho, dizendo: já estou no céu, já me matou? Abriu o olho, não estava na terra. Tinha um anjo ali. E o anjo disse: levanta e come, porque o teu caminho é largo. É bom. Comida de graça, né? Qual é o crente que não gosta de uma boca livre? Levantou, comeu, bebeu e virou para o outro lado. Dormiu de novo. O anjo ia despertar, deixa ele dormir. Ele está precisando de dormir. Deixa ele dormir. Dormiu mais um pouco e o anjo disse: Elias, Elias, levanta, Elias. Se você tem um adolescente lá na sua casa e que precisa levantar ele de manhã para ir para o colégio, você sabe mais ou menos o que eu estou te dizendo. Ô Pedro, já está na hora de ir. Pedro, você não vai levantar? Fulano, você não vai tomar banho, calçar o sapato, vestir a roupa? Ó, já está na hora. É o que o anjo está fazendo com Elias. Ali não é o Deus de Elias. Ali é o Elias de Deus. Ali é Deus embalando o seu profeta, conhecendo e sabendo das suas necessidades, das suas debilidades, do seu sofrimento, e dizendo a ele: olha, eu vou cuidar de você. Não é porque o seu estado é assim, desânimo, não é que isso que está tudo acontecendo, você pensa que eu vou largar você? Não. Deus sabe quando você precisa de colinho. Deus sabe. Ele é o teu Deus. Levanta e caminha, Elias. E Elias levantou e começou a caminhar em direção ao Horebe. Caminhou 40 dias até o Horebe. Que viagem longa. E chegou no Horebe, sabe o que ele foi fazer? Se esconder. Entrou dentro de uma caverna e cantou aquela música: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ficou lá, amoitado. Muito diferente do Elias do capítulo 17, do capítulo 18, do primeiro livro de Reis. É o capítulo 19. É o capítulo do Elias. É o capítulo do Elias de Deus. É aquele ponto que parece não ser tão louvável na vida de qualquer um de nós. É aquela marca que parece que nunca esteve ausente, sempre esteve dentro de nós, mas que agora transpareceu, que agora aflorou-se. E Deus poderia tomar outra atitude, mas não tomou. Mandou um anjo, não resolveu. Fez comida, não resolveu. O homem ainda continuava resoluto na sua ideia. Se você ler o capítulo 19, você vai ver que as mesmas palavras que ele tinha no pensamento são as mesmas palavras que ele tinha lá dentro da caverna. Não mudou nada. E Deus disse: está difícil com esse Elias. Tem uns Elias que são difíceis. E esse daqui é um deles. Aí Deus manda um terremoto e nada do sujeito sair. Manda fogo e nada. Manda uma tempestade e nada.
Olha, já mandei anjo, já fiz comida, já mandei os elementos da natureza agir. Não conseguiu. Eu tenho que ir lá. Ou eu vou lá ou ele morre lá dentro daquela caverna. E Deus veio. E Deus veio. Sendo nós homens de paixões, de deficiências, Deus sabe a hora de vir para falar com a gente, para dizer a nós realmente o quanto somos em autoestima diante dEle. Não que somos alguma coisa, mas porque Ele assim o faz, Ele assim o quer. E Deus chega na entrada daquela caverna e faz uma pergunta: que fazes aqui, ó Elias? E Elias é aquele tipo daquele crente que não esquece, não. Ele enrola a cara numa capa, põe só a ponta da focinheira, porque estava sem usar máscara naqueles dias, e vem para fora. E diz: só eu fiquei. Estão matando todos os profetas, derrubaram os teus altares, e agora querem, ó, cortar o meu pescoço. Viu que ele não esqueceu? Era como que Deus estivesse dizendo: eu movi a natureza para ver se você sai deste seu estado tão deprimente que está. Eu sacudi as rochas, eu balancei com o vento as árvores, eu enviei o fogo, eu fiz de tudo, e você ainda tem esta reclamação? Assim é, e assim somos. Quantos de nós vamos diante de Deus só para fazer a reclamação? Deus vê que para mim nada dá certo, nada acontece de novo. Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou eu me enforco numa folha de cebola. Senhor, por favor, faça alguma coisa comigo. É uma reclamação que não tem fim. E Deus está sacudindo e dizendo: já mandei anjo, já mandei pão, já mandei terremoto, já mandei isso, mandei aquilo. Então eu vim agora. Estou aqui. E você não mudou o disco? Você ainda não furou este CD? Para de reclamar, meu irmão. Supere esse trauma. Supere esse trauma de Jezabel. Supere isto. Você pertence a Deus. A você por ter fugido, fracassado ou metido. A caverna não será o lugar de encerramento da sua história. Não. Quero Elias, eu te quero, Elias, num final triunfal na minha presença. Aí Deus disse: que faz aí, Elias? Ele disse: só eu fiquei. Deus disse: não, não só você ficou. Você já viu aquela conversa? Aqui nessa casa só eu que faço comida. Aqui nessa casa só eu que limpo a casa. Aqui nessa casa só eu que trabalho. Isso é autopiedade. Nada mais. Era o que Elias estava tendo. Só eu fiquei. Só eu. Aí Deus disse: olha, não só foi você não, Elias. Você está com a conta errada. Tem muita gente que pensa que é a última Coca-Cola do deserto. O último biscoito do pacote. Só eu? Não. Deus disse: tem 7.000 lá, que não dobrou o joelho e não beijou Baal. Não é só você não. Então, meu irmão, não é só você que está sofrendo não. Não é só você que está passando pelas coisas mais difíceis da vida, não. Se fosse só você, a gente dava um jeito. Te promovia, acabou o problema. Tem mais de 7.000. Esta pandemia não são só alguns privilegiados, não. É para todo mundo. Não tem um país melhor do que o outro. Não estamos todos no mesmo barco.
Então pare de reclamar e se encher de autopiedade e pensar que o mundo gira em torno da sua vida. O mundo não gira em torno da minha e nem da sua vida. O mundo gira pelo poder de Deus. Então para com isso. Elias, para. Elias, por favor, Elias, vou te dizer uma coisa. Uma novidade, você não sabia. Não é só você não, tem 7.000 lá. Interessante que Deus deixou os 7.000 lá para ir cuidar de um profeta traumatizado, em depressão, dentro de uma caverna. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pula em seus ombros, e ao redil voltou. Deixou os 7.000 lá. Tem 7.000, eles podem ficar, mas quem mais precisa é Elias. E eu preciso ir lá naquela caverna, eu preciso falar com ele, eu tenho uma mensagem para ele, eu tenho uma palavra para ele. O anjo que fez o pão voltou decepcionado. Aquele anjo se gabava lá no céu. Estou para te dizer, ninguém jamais comeu do meu pão e ficou em estado de desânimo. Pensa num anjo frustrado. Aquele anjo precisou fazer terapia celestial com ele, porque a comida dele não funcionou para Elias. Tem um camarada que vende umas cocadas que diz que a cocada é a última. Este anjo volta ao céu e disse: olha, não deu certo não, senhor. O homem lá está irredutível. Deus disse: eu vou lá. Tem 7.000 Elias que não dobrou. Vem aqui. Vem aqui, rapaz. Eu ainda tenho serviço para você. Você tem que ungir o futuro rei da Síria. Você tem que ungir o futuro rei de Israel. E você tem que colocar um substituto no seu lugar, rapaz. Você está pensando que acabou? Tenho serviço para você. Mas se você continuar aí, nessa lamúria, dentro dessa cova, não haverá esperança. Entrar na cova você entrou, agora sair da cova você tem que sair também. Quem te colocou dentro dessa cova foi você, com os seus pés. Agora saia daí com os seus pés, venha para fora. Vem aqui fora, que aqui do lado de fora eu quero falar com você, e eu quero dizer a você o que eu tenho ainda para você fazer. Sai daí, Elias. E você pode ver Elias com aquela vergonha, capa em volta no rosto, né, escondendo a cara, e vai saindo, olho regalado, desconfiado. Aí Deus disse: vai ungir, vai fazer, e quando chegar a hora, eu o determinarei. Como é bom saber que temos um Deus como o Deus de Elias. E como é bom saber que Deus tem um Elias como nós, que não desanimou. Quem sabe muitos desanimaram e desistiram de você. Quem sabe você está marcado pelo trajetar da sua vida nessa terra. Quem sabe você ouviu tantas palavras que você já não tem força para se levantar. Uma Jezabel se levantou para cortar a sua cabeça. A destruição marcou contra você. Mas você é o Elias de Deus. Você é o Elias de Deus. Não importa o que falaram, o que profetizaram, não importa o que disseram a você que não tem mais jeito. Não importa nada disso. Não importa quantas vezes você errou, quantas cabeçadas você deu, não importa, você está aqui. E se você está aqui, é porque Deus não soltou a tua mão, de maneira alguma. Quantas vezes
disseram para você que você não ia chegar em lugar nenhum, que para você já não tinha mais o que Deus fazer. E toda vez que fizerem isso, olha para a história de Elias. Olha para a história de Elias. E você vai ver que Deus não desiste facilmente daqueles que lhe pertencem. Então Elias é esta pessoa, esses dois Elias, duas versões. Dois Elias em uma só personalidade. Então você é um Elias. Se você não ficou com uma parte boa, mas eu tenho certeza que com aquela outra parte não tão boa você ficou. E o interessante é que Elias só teve colinho do papai quando a coisa ficou difícil para o lado dele. Elias só teve aquela mão passando na cabeça e dizendo: o que fazes aí, Elias? Estou precisando de você, rapaz. Não, mas ninguém mais. Não, estou precisando de você, rapaz. Mas mataram todo mundo. Não, rapaz. Não, eu falhei. Não. No Novo Testamento tem uma pessoa que é a fotocópia de Elias. Pedro. Se precisasse fazer um retrato falado de Elias, era só pegar as características de Pedro. E se precisasse fazer um retrato falado de Pedro, é só pegar as minhas características e as suas também. Porque somos iguais. Mas não deixamos de ser Elias. E Deus não deixa de ser Deus. Glória a Deus. E para concluir, eu quero te dizer algo ao teu coração. Ele não desistiu de você. Não importa quantas marcas você leva neste capítulo da tua vida, mas Ele continua. Quem sabe já desistiu de você, pai, mãe, esposa, esposo. Quem sabe todo mundo desistiu. Seus amigos, parentes, ninguém nem liga no seu celular. Você fica olhando para o seu celular dizendo: alguém vai chamar, hoje alguém vai falar. Nada. Nem para falar mal de você ninguém liga. Você diz: não, estou só. Não. O teu pai, o teu Deus, Ele cuida de você. Elias se sentia só. Deus disse: como é que você pode estar só, rapaz? Mandei até anjo lá fazer comida para você. Como é que você pode achar que você está só, rapaz? Eu vim aqui pessoalmente, eu, Jeová Sabaoth, estou aqui olhando nos teus olhos, rapaz, falando com você. Pouca gente teve esse privilégio e muitos outros jamais terão. Você não está só não, rapaz. Você está comigo. E quem está comigo está com tudo. Acabou. Vamos para frente. Levanta dessas suas cinzas, desse seu estado de desânimo. Levanta dessa situação que você está cada dia mais se definhando. Ah, não deu certo, pastor, não importa. Vida que segue, agarra da mão de Deus e vai nessa batalha. Errei, pastor, e daí? Levanta, sacode a poeira. Vamos para frente, meu irmão. Não desista agora, porque Deus jamais desistirá. Ficamos em pé, por favor. Oh, glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, entendemos que Tu és o nosso Deus e que temos tantas deficiências, problemas, lutas, adversidades, mas mesmo assim o Senhor jamais desistiu da gente. Quando todos foram, o Senhor sempre ficou.
Quando disseram que não íamos dar um passo adiante, o Senhor disse: eu firmo os teus passos. Quando profetizaram a nossa derrota, a nossa quebradeira e até mesmo a nossa morte, quando o inimigo disse: vou te decepar a cabeça, o Senhor, ainda com todo aquele medo que estava no nosso interior, o Senhor esteve conosco. Aqui está o teu povo e muitos daqueles que nos acompanham pela internet, que quem sabe, Senhor, estão reclusados ali dentro de um lugar, com essas marcas e sintomas de Elias. É porque somos Elias, Senhor. Temos o nosso lado de Elias dentro de nós. Mas da mesma forma como o Senhor se preocupou com ele, vem agora, meu Deus, na autoridade do teu santo nome, no poder que há em ti, e começa a levantar, Senhor, o estado de ânimo deste homem, desta mulher, deste teu servo, dessa tua serva. Senhor, toma ele da mão, coloca ele de pé, não importa quantas vezes ele caiu. A samaritana casou 4 vezes e ainda estava numa aventura, mas tu ainda lhe deu água para descedentar aquela sede. Meu Deus, o Senhor é Deus que não desiste. Levanta esta vida, fortalece, ajuda, dá-nos força, Senhor, para prosseguir. Tira-nos desta caverna, tira-nos deste estado de trevas, de escuridão. Tira-nos, ó Deus, coloca a tua luz brilhando na nossa vida, porque nós somos teus e tu és nosso. Oh, glórias a ti. Louvamos e adoramos o teu nome. E fazemos isto, Senhor, no nome de Jesus.